Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, na primeira leitura no livro dos Juízes, vemos a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. O povo de Israel estava deixando de ser um povo nômade para ser um povo sedentário e enfrentou algumas dificuldades no início. Como o relacionamento com outros povos foi se deixando contaminar pelas culturas estrangeiras, e aí surgem os juízes para lembrar o povo de Israel a sua fidelidade a Deus, lembrar da sua história, de como aquele povo chegou àquela terra prometida, de como ele alcançou aquela graça, aquela misericórdia. Mas morria um juiz e logo eles voltavam à infidelidade de novo. Assim foi o ciclo dos juízes. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, e hoje? Será que nós também não caímos no mesmo ciclo? Quantas vezes nós também nos voltamos para os falsos deuses, nos preocupamos só com os bens deste mundo, com as coisas materiais? Ah, mas eu sou cristão. Sim, é cristão, mas às vezes quantos cristãos usam figas para se proteger do mal olhado? É cristão, mas quantas vezes chegamos na casa de um cristão e encontramos lá um elefante com o traseiro para a rua, um Buda no pratinho de arroz para poder trazer sorte, o cristão que lê horóscopo, aquelas revistas de horóscopo, né? O cristão que vai lá ler o seu futuro, vai a uma cartomante, ou faz um mapa astral. Então, que cristão é esse que não confia no seu Deus, que volta as costas para o seu Senhor? Vamos mais além. Quando o padre chega e encontra na igreja aquelas correntes, usando o nome dos santos, não, que se você não fizer quantas cópias, Deus vai te castigar. Na época de Jesus não tinha nem xerox,
Então, veja como que chega os absurdos. Quem foi que disse que se você não tirar cópias de determinadas orações, você vai ser punido? Então, veja onde chega o ridículo da superstição. A superstição também é uma idolatria. Quando celebrava numa comunidade que tinha lá uma capela da Santa de Virgem, como era difícil às vezes combater determinadas coisas. Chegava na época de Santa de Virgens, lá, né, como a capela não nos pertencia a uma instituição pública, mas nós celebrávamos lá constantemente. Então, eles embrulhavam uma moedinha de R$1, de 1 centavo em papel alumínio, né, depois botava lá no cestinho e vendia aquela moeda de 1 centavo embrulhada em papel alumínio por R$1, dizendo que se a pessoa colocasse na carteira ia trazer sorte. Ó, que maravilha, né? O câmbio, não é? Trocar 1 centavo por R$1, que maravilha. A sorte estava aí, naqueles que estavam vendendo aquelas moedinhas. Bobo é naqueles que acreditavam que dando R$1 por 1 centavo ia ter sorte. Não é isso? Então, veja, mas tem muita gente que acredita, vão lá, vão participar da missa, a santa, e depois sai com aquela moedinha na carteira. Isso é, sim, idolatria. Que muitas vezes, assim como aqueles costumes idólatras contaminavam o povo de Israel, também algumas coisas podem contaminar a nossa fé de cristãos. Então temos que lutar para manter pura a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus. Então, o que nos impede de abandonarmos estas coisas para realmente caminharmos na fidelidade ao Senhor? Então, hoje em dia ainda tem muitas coisas que nos prendem à idolatria, que nos prende aos falsos deuses, mesmo sendo cristão. Às vezes nos deixamos levar por essas coisas. Quantos cristãos hoje creem na reencarnação? A reencarnação é influência das religiões pagãs, anticristãs. O cristão não acredita na reencarnação. Um budista, sim. Um espírita, sim. Outras religiões, como o hinduísmo ou outras religiões, acreditam na reencarnação porque eles não têm a fé no Deus verdadeiro, em Jesus Cristo que veio a este mundo para nos dar a vida e nos libertar dos pecados. Eles não têm isso. Então, se eles não têm um Deus que os liberta, que os cura, que os salva, que lhe garante a vida eterna, é necessário crer em alguma coisa, porque é necessário uma tábua de salvação, segundo a concepção deles. Por isso acreditam nessas coisas. A reencarnação é você se reencarnar várias vezes até se tornar um espírito de luz. Não é Deus quem salva, são as práticas das boas obras que você faz nas sucessivas reencarnações que vai te levar a um desprendimento. Enquanto que no cristianismo é Jesus quem morre na cruz para te remir, para me remir, para nos remir dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E por que nós não confiamos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, em Jesus Cristo, e sentimos a necessidade de negar a ressurreição acreditando na reencarnação? Influência das religiões pagãs que contaminam a nossa fé, que contaminam a nossa religião, a nossa crença no Deus único e verdadeiro. Quantas pessoas estão contaminadas por isso? Depois se questionam por que acontecem determinadas coisas na sua vida. Lembre-se, será que não é por causa das infidelidades a Deus verdadeiro, deixando de confiar no Deus verdadeiro, se voltando para as práticas pagãs? Então, isso hoje também temos que refletir. No Evangelho de hoje, um jovem chega e pergunta a Jesus, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Cumprir os mandamentos. Já é uma coisa muito boa, cumprir os mandamentos. Mas aqui uma vez lembramos, será que todos os nossos jovens, todo o povo cristão hoje cumpre realmente os mandamentos da lei de Deus? Não é mais fácil hoje ceder ao luxo, aos prazeres do mundo, à proposta mundana, do que realmente ter um coração puro diante do Senhor e servi-lo com alegria, com fidelidade, com dedicação? Então, não adianta
obedecer a alguns mandamentos e outros deixar de lado, né? O pecado está justamente aí. Você não vai ao mercado comprar uma cartela de iogurte, se uma tiver furada, você não vai trazer as 6. Você logo rejeita, seja 6, 8 ou 10, não importa, as 9, as restantes estarem intactas. Mas se uma tiver furada, você rejeita todas as outras. Assim também são os mandamentos, são como cartelas. Se você fura um dos mandamentos, você também peca contra todos os outros, porque você peca contra Deus. É um pacote. Então temos que ter esta consciência também. Mas aquele jovem cumpria todos os mandamentos, mas ele queria um comprometimento maior. Então Jesus disse que para segui-lo radicalmente, então era necessário se desprender de tudo. Vais, vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me. Para ter uma vida de liberdade no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma vida consagrada, ter uma vida dedicada totalmente a Deus e ao próximo, sem as preocupações dos bens materiais deste mundo, para bem servir a Deus e aos irmãos, mas ele se entristece e volta atrás porque era muito rico. Então, quantas vezes Deus também nos exige desprendimento, mas o apego ao pecado, às coisas deste mundo, nos entristece porque não queremos abandonar essas coisas e servir verdadeiramente a Deus. Não precisamos, talvez, vender tudo o que temos para servir com fidelidade ao Senhor, mas precisamos abandonar aquilo que nos impede de conquistar o reino dos céus. Precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar tudo aquilo que nos impede de viver na vida da graça, para que assim, puros de coração, desprendido dos pecados deste mundo, possamos nesta vida ser testemunhas de Jesus Cristo e conquistar a glória do reino dos céus. Que Deus nos ilumine para que a cada dia possamos lutar contra os nossos próprios pecados, se reconhecendo pecadores diante do Senhor, necessitados da sua misericórdia. Que tenhamos coragem, pela força do Espírito Santo, de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, para que cada vez mais, se desprendendo de tudo aquilo que nos impede de conquistar o céu, possamos conquistar a graça do Senhor e um dia a glória eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.